Olá, eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e esse é o meu canal no YouTube. Nós estamos no quadro Vocabulário Freudiano Psicanalítico, e esse vídeo trata sobre a análise de alguns exemplos de sonhos. Esse é o vídeo 2. Então, se você ainda não assistiu o vídeo 1, corre que está disponível aqui no canal. Bom, nesse primeiro caso, nós temos duas imagens. O tio do sonhador fuma um cigarro, embora seja sábado, e uma mulher alisa e acaricia o sonhador como se ele fosse o seu filho. Antes, é preciso dizer, entendendo o simbolismo por trás dos sonhos para o sujeito, que os judeus tradicionalmente guardam o sábado. O Shabá é o nome dado ao descanso semanal no judaísmo, que faz referência ao 7º dia de Gênesis após os 6 dias da criação. Então, se é costume não trabalhar nem realizar qualquer outra atividade a não ser a dedicação a Deus no sábado, imagine cometer uma transgressão aos olhos judeus, pois fumar, para os judeus mais conservadores, implica contrair um prejuízo à saúde e é contra a lei mosaica. Então, essa postura de fumar, sobretudo no Shabá, era repudiada pelo tio do sonhador, que parecia bem arraigado a esses dogmas religiosos. É interessante que a psicanálise oferece esse caminho para conhecimento de culturas e convicções tão diversas, inclusive as religiosas, quanto rica e diversa é a subjetividade e o universo particular de cada um. Então, em análise, a gente também cresce culturalmente, né? Porque vai entendendo os simbolismos particulares das pessoas que passam por nós. Então, para vencer a resistência da primeira imagem, Freud sugere um condicional se na sua interpretação. Então, o sonhador é induzido a, admitindo a possibilidade do tio religioso fumar no sábado, ficar mais fácil de admitir o desejo de se deixar acarinhar pela mãe, talvez de uma forma não tão pura ou não tão isenta como inicialmente ele poderia supor. E aí, jocosamente, Freud relata sua consultoria onírica, né, no tempo livre e o recebimento de uma demanda por carta de uma estudante de medicina, bem-vindo, porquanto convertido em material útil de análise. Ele aproveita esse caso, que descreveremos agora, para reafirmar que a técnica associativa não deve ser deixada de lado pela interpretação supostamente ideal do significado simbólico do sonho como um todo. Então, a gente passa para o caso 2. Nesse caso 2, um jovem, como dissemos, estudante de medicina, manda uma carta para Freud pedindo interpretação. O jovem desce de bicicleta e um cachorro da raça salsicha, que adora brincar e correr, morde o calcanhar do jovem e não solta, causando riso em algumas senhoras que ficam sentadas à frente. E aí o jovem, andando de bicicleta, conta que namorou-se à primeira vista de uma moça que era sempre vista com cachorros dessa raça. Cachorros cujas brigas o jovem eventualmente intervinha, e as senhoras, na interpretação, estariam no lugar da moça. Mas a gente pode aqui lançar a hipótese de que elas representam o passar do tempo ou o tempo perdido, desde quando esse jovem viu a moça e quis aproximar-se afetivamente dela sem ter essa oportunidade. Então, a seguir a gente vai narrar o interessante caso dos parentes que morrem na vida real, mas continuam a viver nos sonhos. Freud lança a hipótese de que o retorno à mesma vida, sendo inadmissível, em sonho torna-se perfeitamente possível. Então, no nosso caso 3, o sonho é o pai de um homem morto há muitos anos, foi desenterrado, com péssima aparência e seguia vivendo. Então, a primeira associação se dá com um dente que dói do sonhador. Judeu, ele vai ao dentista, na vida real, pede para arrancar o dente. Porém, ele diz que aplicará algo para matar o dente, né? E dali a 3 dias o sonhador deveria retornar para a extração. Então, extrair ou desenterrar para o sonhador seria a ligação com a imagem do pai. Além disso, faz-se também uma associação simbólica para o sonhador, que sonhar com a queda do dente significa a morte de familiar. É uma interpretação popular e condensação da figura do pai com o dente. Lembrando que na condensação, esse mecanismo utilizado na elaboração onírica, há a fusão numa única unidade de elementos latentes comuns,
reunidos no sonho manifesto, com uma espécie de tradução abreviada do conteúdo latente. Lembrando que o conteúdo manifesto é efetivamente com o que a gente sonha, né? As imagens, as passagens, o transcorrer dos fatos, e o conteúdo latente é o teor essencial, aquilo que aparece deformado no conteúdo manifesto e que pela interpretação a gente busca alcançar. E aí, insatisfeito, Freud continua prosseguindo na condução das associações e, não obstante o desejo do filho, do sonhador, sustentar em análise a imagem da piedade filial perante uma enfermidade demorada do pai, né, que havia o desejo da morte do genitor para aliviar o pai, aliviar o doente da sua dor. Freud, então, especula que as emoções hostis voltadas ao pai podem ter sido provenientes da infância e terem sido reafirmadas ao longo da enfermidade do pai. E aí, indo mais a fundo, Freud verifica a oposição paterna à atividade sexual do filho por razões sociais. Por parte do filho, fica o respeito e o medo por conta da intimidação sexual prematura. É interessante recordar que na tradição judaica há um conceito que consiste em não manter contato físico de homens antes do casamento, para que o prazer físico não obliterasse a razão na decisão do cônjuge. Então era comum, especialmente para homens na tradição judaica, que eles se mantivessem castos até o casamento. E daí também vem a ideia do complexo em relação à masturbação e o medo que a sua imagem, a imagem do sonhador, apareça ruim perante o pai, que o possa descobrir e castigá-lo. Então, a morte do pai visa facilitar a resolução dessa angústia e transfere para a imagem do pai a aparência ruim de uma ação do filho, do sonhador, e adicionaríamos que sonhar com o pai retorne com essa ambivalência afetiva ligada à figura paterna, não obstante os disfarces pelas formações substitutivas e deformação e condensação. Então, Freud conclui dizendo que os sonhos com estímulo dentário devem ser interpretados como uma referência à masturbação e o medo do castigo. Pelo menos assim foi nesse caso. Mas o brilhantismo de Freud também segue nos sonhos aparentemente insignificantes. Mas a gente vai conferi-los a partir do próximo vídeo, na seção 3 dessa pequena série sobre análise de exemplos de sonhos. Te vejo na próxima, então. Eu sou Patrícia Lins e esse foi o segundo vídeo de análise de exemplos dos sonhos, mas a gente tem mais um que você vai ver a seguir.